quantos jovens que estão em nosso meio, que têm toda a oportunidade de se entregarem a Jesus Cristo, de serem um vivo e verdadeiro testemunho nas mãos de Deus, mas rejeitaram a graça de Cristo, rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. E agora, no final dos 1000 anos, eles verão o fogo de Deus descendo sobre eles. No livro Visões dos Céus vai dizer para nós que muitas mães do lado de dentro da cidade santa verão seus filhos do outro lado do muro, prestes a serem destruídos pelo fogo de Deus. Amém? Amém. A Bíblia diz: e eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem segundo as suas obras. Irmãos, aqui a palavra do Senhor está nos contando um momento muito especial da história do mundo. O momento do juízo final, onde todos os pecadores irão receber a sua sentença sobre as más obras que eles tiveram aqui nessa terra. Porque, como nós sabemos, logo após o retorno glorioso de Jesus Cristo a esse mundo, os salvos vivos serão glorificados. Os mortos que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados. Os ímpios serão completamente destruídos e Satanás e seus anjos então ficarão presos nesta terra. Pelas circunstâncias, eles não mais terão a quem tentar. E durante 1000 anos eles ficarão vagueando pela face desta terra. E após os 1000 anos, cumprindo o que está escrito em Apocalipse, capítulo 21, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ela irá descer dos céus. E agora, por ordem de Jesus Cristo, os ímpios de todas as gerações serão ressuscitados. Desde a geração de Caim até a minha e a tua geração. Todos os ímpios agora são ressuscitados. Satanás e seus anjos maus agora são libertos de sua prisão. E de acordo com a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, logo após Satanás ser liberto de sua prisão, ele irá percorrer os 4 cantos da terra, de Gog a Magog, para juntar em batalha os ímpios, cujo número é como a areia do mar. Satanás irá enganar aos ímpios. Ele dirá para os ímpios que ele é o príncipe desse mundo e que o seu reino foi usurpado de suas mãos por Jesus Cristo. Satanás irá fazer do fraco forte e a todos enganará e colocará contra o governo de Deus. Estratégias agora são feitas para atacar e tomar pela força a cidade celestial. E quando todas as estratégias são feitas, Satanás então toma a dianteira e os seus anjos unem as forças neste século. Por ordem de Jesus Cristo, os portais da Nova Jerusalém se fecham e os ímpios, juntamente com os anjos maus, rodeiam a cidade, preparando-se para o assalto final. E é nesse momento que Jesus Cristo irá se assentar em seu trono móvel e ao alto da muralha, à vista de todos os anjos, à vista de todos os ímpios, ele irá dar a sentença sobre as más obras que eles tiveram aqui nessa terra. A serva de Deus, ela teve uma visão relacionada ao momento do juízo final, e eu gostaria de estar contando para vocês esta visão. Eu gostaria que, no nome de Jesus, os irmãos pudessem prestar muita atenção no que eu vou estar lendo agora. É uma visão muito forte no qual ela teve sobre esse momento específico da história do mundo. E ela vai dizer algo tremendo para cada um de nós. Preste atenção. Na manhã de 23 de outubro de 1879, por volta das 2 horas, o Espírito do Senhor repousou sobre mim. E eu vi as cenas do juízo vindouro. Faltam-me palavras para descrever devidamente as coisas que passaram diante de mim e o efeito que tiveram sobre o meu espírito. Parecia haver chegado o grande dia da execução do juízo de Deus. Milhões achavam-se reunidos diante de um grande trono, sobre o qual estava sentada uma pessoa de aparência majestosa. Vários livros achavam-se diante dele, e na capa de cada livro estava escrito em letras de ouro, que pareciam como chamas ardentes. Abriu-se então outro livro,
no qual se achavam registrados os pecados dos que professam a verdade. Sobre o cabeçalho geral do egoísmo vinha uma legião de pecados. Havia também cabeçalhos sobre cada coluna, e embaixo destes, ao lado de cada nome, achavam-se registrados em suas respectivas colunas os pecados menores. Sobre a cobiça vinha a falsidade, o furto, o roubo, a fraude e a avareza. Sobre a ambição vinha o orgulho, o ciúme encabeçava a maldade, a inveja e o ódio. E a intemperança servia de cabeçalho a uma longa lista de terríveis crimes, como a lascívia, o adultério e a condescendência com as paixões animais. Ao contemplar isto, enchi-me de inexprimível angústia e exclamei: quem poderá salvar-se? Quem poderá permanecer de pé diante de um Deus santo? Quem terá os vestidos sem mancha? Quem é impecável aos olhos de um Deus puro e santo? Foram então proferidas estas solenes palavras: quem é injusto, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Fechou-se então o livro e caiu o manto da pessoa que estava no trono, revelando a terrível glória do Filho de Deus. A cena dissipou-se de meus olhos e encontrei-me ainda na terra, inexprimivelmente grata, porque o dia da ira de Deus ainda não tivesse vindo, e o precioso tempo de graça ainda nos fosse concedido, de modo a nos prepararmos para a eternidade. O tema da nossa reflexão nessa manhã tem como título a revelação da ira de Deus. Eu quero convidá-los a mais uma vez curvarem as suas frontes. Vamos elevar mais uma súplica ao nosso Senhor Jesus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez aqui neste momento, acreditamos que o Espírito Santo já se encontra em nosso meio, meu Deus, e pedimos para que nessa manhã a terceira pessoa da divindade, o Deus Espírito Santo, ele venha derramar sobre nossos corações o seu poder, meu Pai. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nossas vidas, Senhor. Que a gente saia dessa igreja, meu Pai, com o propósito de nos entregarmos completamente a Jesus Cristo, Senhor. Amém. Entregamos o restante deste culto e este sermão em Tuas poderosas mãos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, como vocês puderam ver, o tema da nossa reflexão é um tema que não costuma ser muito pregado hoje em dia dentro das nossas igrejas. Nós falamos muito sobre o amor de Deus, falamos muito sobre a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, e isso sim tem que ser falado em nossos cultos. Mas existe um atributo em especial de Deus que não costuma ser muito falado, que não costuma ser muito pregado. E o nome deste atributo se chama a ira de Deus. É muito provável que haja em nosso meio talvez um ancião, que talvez tenha mais de 30 anos dentro da igreja, e talvez nunca tenha pregado sobre a ira de Deus. Ou talvez haja em nosso meio, quem sabe, um pastor jubilado, anos e anos dentro da igreja, e talvez nunca tenha pregado um sermão sobre este tema da ira de Deus. Mas sabe, amados, eu poderia neste momento estar trazendo para vocês vários textos bíblicos, aonde a palavra do Senhor vai dizer para nós, aonde é revelada a ira de Deus e qual é o propósito desta ira. Quero convidá-lo a mais uma vez a abrir a sua Bíblia. E nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Romanos, capítulo 1, versículo de número 18. E ali o apóstolo Paulo vai dizer para nós aonde a ira de Deus é revelada. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Amém? Amém? A Bíblia diz: porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. A palavra do Senhor está dizendo para nós que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a iniquidade e injustiça dos homens. No original grego, a palavra iniquidade, ela está no mesmo vocabulário da palavra pecado voluntário.
Aí talvez nesse momento você faça uma pergunta para mim: Mateus, o que é pecado voluntário? Pecado voluntário é continuar fazendo errado, já sabendo o que é certo fazer. É continuar seguindo por aquele caminho que Deus já revelou para você que é um caminho de morte, que é um caminho que irá levar você à destruição, sabendo que Deus já te mostrou um caminho de paz e de perdão e de misericórdia. É continuar fazendo errado, já sabendo o que é certo fazer. E agora o apóstolo Paulo está dizendo para nós que a ira de Deus é revelada dos céus contra todo o pecado voluntário que os seres humanos podem cometer aqui nesse mundo. E nós podemos ver isso ao longo das gerações. Como, por exemplo, na geração dos antediluvianos. Aquele povo se rebelou contra Deus de tal forma que Deus teve que enviar um dilúvio para destruir aquela geração ímpia, cheia de iniquidade. Nós podemos também ver isso na geração de Sodoma e Gomorra. Eles amadureceram na imoralidade sexual, se entregaram a deuses pagãos, e isso desonrou a Deus de tal forma que Deus enviou bolas de fogo dos céus para destruir aquelas duas cidades ímpias. Nessas duas ocasiões, nós podemos ver a ira de Deus sendo revelada através da iniquidade que os seres humanos cometem aqui nesta terra. E amados, ao longo das gerações, Deus ele tem levantado homens em nosso meio. Deus ele tem levantado pregadores e pregadoras para que diante da congregação eles possam pregar uma mensagem acerca do juízo de Deus. E eu poderia levar para vocês agora vários desses grandes homens que se entregaram ao poder de Jesus Cristo e se tornaram o porta-voz do Senhor. Mas existe um homem especial que impactou toda uma geração através de um único sermão no qual ele pregou sobre a ira de Deus. O nome desse homem se chama Jonathan Edwards. Talvez aqui em nosso meio esse nome será bem desconhecido. Jonathan Edwards. Mas dentro do mundo evangélico, Jonathan Edwards é conhecido como autor do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Jonathan Edwards pregaria aquele sermão no ano de 1741 em uma igreja na Inglaterra. 3 dias antes de Edwards pregar aquela mensagem, ele permanece em jejum diante da presença de Deus. Ele orava para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre ele e ele pudesse vir a falar a maior necessidade daquela geração. Uma entrega de coração a Jesus Cristo. No domingo à noite, Edwards então se coloca diante da congregação e ele então prega aquela mensagem. A mensagem de um Deus que ama o pecador, mas odeia o pecado que habita em seu coração. Edwards prega sobre o juízo de Deus e o Espírito Santo se derrama sobre a vida daquele homem, de tal ponto que muitas pessoas que estavam assentadas nos bancos daquela igreja chegaram a falar que o rosto de Edwards brilhava como o rosto de um anjo. Para você ter ideia, as igrejas naquela época eram iluminadas com velas, mas naquela noite toda a igreja foi iluminada pela glória de Deus que emanava de sua face. Amém. A mensagem de Edwards se espalha por toda a Inglaterra, gerando milhares de conversões e entregas a Cristo Jesus. Sabe, amado, através desse sermão eu compreendo que a mensagem do juízo de Deus, ela tem o propósito fundamental de nos despertar, de nos mostrar a nossa grande necessidade espiritual de fazermos uma entrega a Cristo Jesus o quanto antes. Nós temos plena certeza que Cristo Jesus está voltando. Nós já podemos ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Cristo está às portas desse mundo. Todos os sinais da volta de Jesus estão acontecendo em nossa geração. E agora o próprio Cristo, ele nos faz um convite. O próprio Cristo, ele nos faz um chamado. E o chamado que Jesus Cristo faz para mim e para você nessa manhã é para que entreguemos todo o nosso coração em suas mãos. Abandonemos aquilo que nos separa de Deus para vivermos por toda a palavra que procede de seus lábios. Porque naquele grande dia, para aqueles que se entregarem a Jesus Cristo, para aqueles que aceitarem a salvação na qual é gratuita, aquele dia será como de esperança e regozijo. Mas para aqueles que rejeitarem a graça de Cristo, rejeitarem a salvação que Cristo oferece para eles gratuitamente, naquele dia será como de terror e desespero. O apóstolo João teve uma visão relacionada à volta de Jesus, e ele vai dizer para nós no livro de Apocalipse, capítulo 6, aonde ele vê grandes homens, pequenos e grandes, correndo até as rochas das montanhas e dizendo: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é chegado o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir?
Quem poderá permanecer de pé diante do grande dia de Deus? E o Espírito de profecia menciona a nós, no livro Fé e Obras, na página 29. Eu quero pedir a sua total atenção nesse momento. Olha o que a serva do Senhor vai dizer para cada um de nós. Aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor da sua ira. Quem suportará, diz ela, o dia da sua vinda? Os homens têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as setas da sua ira penetrarão onde as setas da convicção não puderam penetrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. E nesse momento, a ira de Deus será revelada. Só permanecerão de pé diante do grande dia de Deus aqueles que fizerem uma entrega sem reservas a Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer para nós lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos. Nós não podemos mais endurecer os nossos corações à voz do Espírito Santo. Diariamente o Espírito Santo tem pleiteado em seu coração. Quando você acorda pela manhã, a primeira voz que é ouvida no seu coração é a voz do Espírito Santo, te chamando para fazer uma entrega em suas mãos, te chamando para entregar a sua vida a Jesus Cristo. Diariamente o Espírito Santo, ele tem feito um chamado a cada um de nós. Mas sabe, amados, muitas vezes nós estamos endurecendo o nosso coração à voz do Espírito de Deus. Estamos cometendo o mesmo erro que o Israel cometeu no passado. Quantos profetas Deus levantou no meio da nação de Israel para avisá-los da necessidade de abandonarem os seus ídolos, de se entregarem a Deus. Mas eles endureciam o seu coração à voz dos profetas, endureciam o seu coração à voz de Deus. E eles endureceram de tal modo que eles então foram cativos até Babilônia. E como se isso já não bastasse, quando eles voltaram de Babilônia, eles se entregaram às mesmas práticas idólatras que eles tinham antes. Será que eu e você não estamos cometendo o mesmo erro, meu irmão? Será que nós não estamos endurecendo o nosso coração à voz do Espírito de Deus? Será que nós não estamos preferindo viver na prática daquilo que nos afasta do Senhor? Como você tem vivido diante desse grande tempo de preparação? O Senhor tem nos feito convites, o Senhor tem nos feito um chamado para fazermos uma entrega de todo o coração nas mãos poderosas de Jesus Cristo. Nessa manhã, Cristo Jesus pode apagar as suas transgressões. Nessa manhã, os seus pecados podem ser apagados nos livros dos céus. Nessa manhã, o Espírito Santo pode salvar você completamente. A tua parte é apenas se entregar a esse Deus, se entregar a Jesus Cristo de todo o seu coração, e Ele aceitará você, meu irmão. Ele aceitará cada um de nós. Amém? E eu gostaria de, neste momento, estar falando com os irmãos sobre os 3 propósitos da ira de Deus. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Os 3 propósitos da ira de Deus. O primeiro propósito da ira de Deus é corrigir o pecador do seu pecado. A Bíblia vai dizer para nós em Apocalipse, capítulo 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sabe, amados, da mesma forma que a ira de Deus demonstra o seu ódio sobre o pecado, demonstra também o seu amor sobre o pecador. E o amor de Deus é revelado para cada um de nós através das correções. Quando Deus corrige alguém, ali naquele momento a sua ira está sendo revelada contra o pecado que há em seu coração. Mas também naquele momento o amor de Deus está sendo revelado sobre o pecador. Porque Deus, ele demonstra o seu amor para cada um de nós através das correções. Quando você ouve um sermão no púlpito da igreja, um sermão que te adverte, que te mostra a necessidade de se entregar a Jesus, não fique com raiva do pregador que está pregando aquela mensagem. Mas aceite aquela mensagem como se fosse o próprio Deus falando através daquele mensageiro. Porque Deus, ele fala conosco através das correções. Sabe por que Deus, ele quer corrigir a cada um de nós? Porque ele quer nos mostrar o caminho para nos entregarmos a ele. Assim como o pai que ama o seu filho corrige e o adverte, Deus, ele ama os seus filhos, corrigindo e os advertindo, nos mostrando a verdadeira necessidade que eles têm para fazer uma entrega a Jesus. Mas sabe o que tem acontecido hoje em nossos púlpitos?
E que eu vou falar para vocês agora é muito sério. Eu gostaria que vocês pudessem prestar um pouco de atenção. Nós temos visto duas vozes sendo pregadas hoje em nossos cultos. A primeira voz é a voz de falsos profetas. Homens que têm subido em nosso púlpito e focam apenas no amor de Deus, numa graça barata, numa graça gratuita. Eles pregam sobre o amor de Deus que tem que ser pregado, mas eles não falam sobre a necessidade de fazermos uma entrega a Jesus Cristo. Eles não falam sobre a necessidade de renúncia, um evangelho barato, um evangelho que você se entrega a Jesus e vive do jeito que você quiser. Esse é a religião de piega sentimental, que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador, encorajando os pecadores a crerem que Deus os salvará enquanto continuarem no pecado, sabendo que é pecado. Mas nós temos uma segunda voz, e essa é a voz do Espírito Santo. Quando o mensageiro sobe no púlpito, fala sobre o amor de Deus, sobre um Deus que enviou o seu próprio Filho para nos salvar de nossos pecados, mas ele também fala sobre o juízo de Deus. Ele fala sobre a necessidade de renúncia, a necessidade de uma entrega de coração. Essa é a verdadeira mensagem enviada dos céus. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de 3 formas com cada um de nós. Ele nos instrui, nos adverte e no final ele nos consola, nos encoraja. O Espírito Santo nos adverte. O Espírito Santo nos incomoda. O Espírito Santo toca o nosso coração diariamente, amados. E precisamos ouvir mais e mais mensagens. Mensagens que falem sobre a nossa grande necessidade espiritual de nos entregarmos a Jesus. Os nossos púlpitos precisam ser reformados por pregadores que verdadeiramente se entreguem ao poder do Espírito Santo. Só poderemos ver uma igreja reavivada quando os nossos púlpitos forem reavivados. A atual geração de pregadores é a consequência da atual geração de pecadores. Deve haver uma reforma em nossos púlpitos, queridos. E Deus, ele te chama, a mim e a você nessa manhã, para sermos esses pregadores. Deus, ele chama cada um de nós para levantarmos um altar em nossos lares, nos entregarmos de todo o coração a Jesus Cristo, para que ele nos use para falarmos a todas as pessoas que estão em nossa volta sobre a grande necessidade espiritual de fazerem elas uma entrega a Cristo Jesus. Você é um escolhido de Deus. Deus escolheu você. E Ele escolheu você para ser uma pregadora e um pregador do seu santo e precioso Evangelho. E a nossa única parte é nos entregarmos a Cristo Jesus. Amém? Amém. O terceiro propósito da ira de Deus é purificar o pecador do seu pecado. O livro Ciência do Bom Viver, na página 97, diz algo tremendo para cada um de nós. Deus deseja levar o pecador a entender que Ele o ama com um amor incomparável e que Ele está ansioso para purificá-lo de toda mancha do pecado. Ao mesmo tempo que a purificação de nossos pecados demonstra a ira de Deus sobre o pecado, demonstra também o amor de Deus sobre o pecador. Deus está ansioso para nos purificar de toda mancha do mal. Amém. O grande desejo de Deus é nos purificar nessa manhã. Deus, ele quer nos transformar por completo. Deus, ele quer mudar os nossos corações. Deus, ele quer retirar de nós tudo aquilo que nos separa dele. Todo orgulho, todo amor ao mundo. Deus, ele quer destruir esses maus traços de caráter de nossa vida. Ele quer nos fazer completamente semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Ele quer transformar a sua vida nessa manhã. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a história de inúmeros homens que se entregaram ao poder de Deus. E ao se entregarem ao poder de Deus, foram transformados, foram purificados. E a palavra do Senhor vai estar nos contando um momento muito específico, onde um homem se entregou a Jesus Cristo. E por se entregar a Jesus Cristo, ele foi purificado de seus pecados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 12. Amém? A palavra de Deus vai dizer para nós. Um certo dia em uma cidade que ele estava visitando,
havia um homem com um sério caso de lepra. Quando ele viu Jesus, caiu ao chão diante dele com o rosto em terra e suplicou-lhe dizendo: Senhor, se tão somente quiser, podes me purificar. Jesus então estendeu a mão e tocou no homem e disse: Claro que eu quero, sejas purificado. E a lepra o deixou no exato momento que ele disse aquelas palavras. Aquele homem estava com uma lepra, uma doença incurável naqueles dias. Aquela lepra estava comendo todo o corpo daquele homem. Em pouco tempo aquele homem iria morrer, ele ia ser morto. Não havia mais esperanças para aquele homem. Até que ele ouviu falar em Jesus Cristo. E quando ele ouviu falar no poder milagroso de Jesus Cristo, que Jesus Cristo era poderoso para expulsar demônios, Jesus Cristo era poderoso para fazer com que cegos voltassem a enxergar. Novamente a esperança se ressurgiu em seu coração. E ele agora então foi até Jesus Cristo. E quando ele chegou diante de Cristo, ele fez uma pergunta, ele fez um clamor a Jesus dizendo: Senhor, se tão somente quiseres, eu sei que o Senhor podes me purificar. E a Bíblia diz que Cristo tocou a mão sobre ele. E através do poder que há em sua palavra, Cristo purificou de toda mancha e de toda lepra. Sabe, amados, muitas vezes nós não entendemos como essa obra pode ser realizada em nosso coração. Mas quando nós estudamos a história desse leproso, nós entendemos que essa obra de purificação vai ser realizada através da fé em Cristo Jesus. A vitória do cristão se resume em uma palavra. A vitória do cristão se resume em fé. Você quer ser purificado do seu pecado? Tenha fé no sangue de Cristo. Tenha fé em Jesus Cristo. Porque somente Cristo Jesus tem o poder de purificá-lo de toda a mancha do pecado. E quando nós temos fé no poder de Jesus Cristo, nós vamos agora até a Cristo com o coração quebrantado. E quando nós chegamos diante de Jesus, nós dizemos: Senhor, se tão somente quiseres, podes me purificar. E eu posso te dar plena certeza que Cristo Jesus irá atender a sua oração. Porque o maior desejo de Jesus é nos purificar de nossos pecados. E agora, através do poder da sua palavra, essa obra será realizada na sua vida. Porque a mesma palavra que disse no princípio da criação, que haja luz e houve luz. A mesma palavra que disse àquele leproso: sejas purificado. E ele foi purificado. É a mesma palavra que tem o poder de transformar a nossa vida nessa manhã. Há poder na palavra de Deus para transformar o mais vil pecador do seu pecado. Há poder na palavra de Deus para purificar os nossos corações nesse momento. A nossa parte é apenas nos achegarmos a Jesus. Nos entregarmos de todo o nosso coração em suas poderosas mãos. Sabe? Algumas semanas atrás, o Senhor me deu o privilégio de estar realizando a minha primeira experiência evangelística. Uma semana de pregações pregando a palavra de Deus. E no primeiro dia daquela semana evangelística, eu preguei sobre os sinais da volta de Jesus. E ali pregando sobre os sinais da volta de Jesus, do lado de fora da igreja, um jovem se colocou. Ele estava de bermuda, camiseta de time, estava de sandálias. E com vergonha de entrar dentro da igreja, então ele permaneceu do lado de fora. E enquanto eu estava pregando de dentro da igreja, aquele jovem começou a chorar. E ele começou a soluçar em alta voz, ao ponto que as diaconisas, percebendo ele chorando, o chamaram para que ele entrasse dentro da igreja. Naquele sermão eu fiz um apelo para que todos os que quisessem entregar a sua vida a Jesus Cristo pudessem vir até a frente da igreja e pudessem entregar a sua vida diante da sua presença. Aquele jovem foi o primeiro a vir diante da igreja em lágrimas, chorando e soluçando muito. Após eu concluir a mensagem, cumprimentando então os irmãos na porta da igreja, após cumprimentá-los, eu fui conversar com ele. E eu fiz uma pergunta àquele jovem: jovem, por que você está chorando tanto? O que está acontecendo com você? E ele olhou para mim e disse: Mateus, ainda hoje eu tinha planos de me suicidar. Eu tinha planos de tirar a minha vida. Mateus, eu não aguento mais os problemas que estão acontecendo na minha vida. Eu não aguento mais, Mateus, as lutas no qual estou enfrentando, os problemas no qual estou lutando diariamente. Mateus, eu não via solução senão retirar a minha vida, senão tirar a minha vida. Mas quando eu ainda estava na minha casa, em um ato de súplica e de clamor a Deus, eu me ajoelhei ao pé da minha cama e elevei uma oração a Jesus dizendo: Senhor, se o Senhor está me ouvindo, aonde quer que seja, meu Pai, eu estou quase fazendo algo terrível comigo, eu estou quase tirando a minha vida.
Mas se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, se o Senhor ainda pode salvar-me, meu Deus, eu quero ainda nessa noite ouvir a sua palavra. E através do poder da sua palavra, meu Pai, eu quero ser transformado. Amém. Aquele jovem então pegou uma faca e ele então foi em direção ao suicídio. E ele disse para mim, Mateus, enquanto eu caminhava pelos becos da rua, em direção ao meu suicídio, eu ouvi do outro lado da rua a sua voz. E Mateus, quando eu ouvi a sua voz, era como se o próprio Espírito Santo estivesse me chamando. Era como se o Espírito Santo naquele momento tocasse profundamente o meu coração, me mostrando a minha grande necessidade espiritual de fazer uma entrega em suas mãos. Mateus então seguia aquela voz, e eu cheguei adiante da igreja adventista do 7º dia. Eu estava com vergonha, pois eu estava com uma camisa de time, uma bermuda e sandálias. Então me coloquei do lado de fora da igreja, e eu comecei a ouvir tudo que você pregava de dentro da igreja. Mateus, aquelas palavras tocaram profundamente o meu coração. Era como se o próprio Espírito Santo estivesse falando comigo. Era como se ele estivesse pegando um machado e cortando a raiz do meu coração, me mostrando a minha grande necessidade espiritual de fazer uma entrega em suas poderosas mãos. As diaconisas me perceberam chorando lá de fora e logo me chamaram para dentro da igreja. E quando você fez o apelo naquele dia para vir até a frente da igreja, todos aqueles que quisessem entregar a sua vida a Jesus, eu fui o primeiro, Mateus, a aceitar o convite que o Deus Espírito Santo estava me fazendo. Amém. Quando ele me contou aquele testemunho, eu confesso aos irmãos que eu não consegui segurar as lágrimas. E eu agradeci a Deus dizendo, Senhor, obrigado, porque eu sou um instrumento tão miserável, tão falho, e o Senhor ainda me usa para fazer com que um jovem seja transformado. Amém. E eu olhei para ele e disse, olha, vamos agradecer então a Jesus. Vamos nos ajoelhar aqui e vamos agradecer por esse livramento que Ele te deu. Nós nos ajoelhamos então e começamos a orar. E na oração dizia, Senhor, dê alegria aos nossos corações. Tire toda a tristeza que há em nossa vida. Tire toda a frustração que há em nosso coração. Logo após a oração, aquele jovem olhou para mim e disse, Mateus, eu tenho mais de 30 anos de vida. Já desfrutei os prazeres desse mundo, tentando com algum propósito fazer com que esse vazio que estava no meu coração fosse preenchido. Mas ele nunca era preenchido. E hoje, Mateus, pela primeira vez em toda a minha vida, eu sinto uma paz na qual eu nunca senti antes. Amém. Aquele jovem está recebendo estudos bíblicos e muito em breve vai ser batizado para a honra e glória de Deus. Amém. Qual é o seu problema nessa manhã? Qual tem sido a sua dificuldade nessa manhã? Talvez alguém nessa manhã que está enfrentando um momento de depressão, de luto, talvez com pensamentos suicidas. Eu não sei qual é o seu problema ou a sua dificuldade, mas eu sei de um Deus que é poderoso para te transformar e para purificar a sua vida. Um Deus que é poderoso para livrar você de toda situação ruim que você esteja enfrentando. O nome dele é Jesus Cristo, e esse nome é forte e poderoso para nos salvar nessa manhã. Jesus Cristo pode nos salvar nessa manhã através do poder que há em sua palavra. O poder da palavra de Deus pode transformar os nossos corações nessa manhã. Satanás não pode mais ter direito sobre nós. Sabe onde Satanás está nesse exato momento? Satanás está debaixo da sola dos pés do Espírito Santo. E ele só pode agir na sua vida. Ele só pode agir nessa igreja sobre a permissão de Deus. Satanás é um poder vencido, que só falta ser destruído no final dos 1000 anos. E hoje, amados, o próprio Jesus Cristo nos faz um convite. O próprio Jesus Cristo nos faz um apelo para nos entregarmos de todo o nosso coração em suas poderosas mãos. Amém. Qual será a sua decisão nessa manhã? Hoje é o dia de nos entregarmos a Jesus, amados. Cristo está voltando e precisamos nos entregar a Ele agora, o quanto antes. Não há mais tempo de brincarmos. Agora é tempo de entrega de coração. É tempo de entregarmos tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos em suas poderosas mãos. E Cristo pode fazer essa obra na nossa vida, através do poder que há em sua palavra. Amém. E o último propósito da ira de Deus, é garantir o extermínio do pecado e dos pecadores. Quando todos nós estivermos diante do grande trono branco, naquele momento então Jesus Cristo irá dar a sentença sobre as más obras que os ímpios tiveram aqui nessa terra. Todos eles estarão diante do grande trono branco, diante da presença de Jesus Cristo.
E agora o próprio Cristo irá dar a sentença sobre as más obras que eles estiveram aqui nessa terra. Os pecados dos ímpios agora são passados diante deles como em um filme. Toda a sua vida é passada diante dos ímpios. Eles contemplam todas as más obras que eles realizaram nesse mundo. Desde o momento no qual eles começaram a pecar, ao último pecado que eles cometeram antes de sua morte. Toda a vida dos ímpios é passada diante deles. Talvez alguém aqui nessa manhã, que talvez vai rejeitar os apelos do Espírito Santo, vai rejeitar a voz de Deus, vai rejeitar a graça de Cristo Jesus, e talvez no final dos 1000 anos, estará ali entre aquela inumerável multidão de ímpios, contemplando um filme de toda a sua vida sendo passado diante dele. Quando a vida dos ímpios é passada diante deles, Deus o Pai revela perante todo o universo celestial as cenas do grande conflito. Eles veem desde a queda de Satanás, a queda de nossos primeiros pais, até a vinda de Cristo a esta terra. Eles contemplam o nascimento humilde de Jesus, contemplam a sua vida em pobreza, mas completamente inspirado pelo Espírito Santo. Contemplam os momentos finais do ministério de Cristo aqui nessa terra. Contemplam a sua grande angústia no jardim do Getsêmani, aonde Cristo olha para os céus e diz: Pai, tetelestai, Pai, por favor, meu Pai, afasta-te de mim esse cálice. Mas eles veem que é naquele jardim que Jesus Cristo decide morrer pela humanidade, custe o que custar. Eles veem a traição de Jesus Cristo, veem uma cruz sendo colocada em seus ombros, e veem a crucifixão do Filho de Deus. Eles veem as últimas palavras de Jesus sobre a cruz, aonde Cristo olha para os céus e diz: Pai, em tuas mãos eu lhe entrego o meu espírito. Pai, está consumado, está pago. Eles veem Cristo pendendo a cabeça sobre o peito e rendendo o seu último espírito. Mas os ímpios também contemplam a ressurreição de Jesus Cristo. No terceiro dia, na hora mais escura da noite, eles veem um poderoso anjo descendo do terceiro céu. Um anjo que estava revestido com a armadura do trono de Deus. Esse é o anjo mais poderoso de Deus. O anjo que ocupa a posição da qual caiu Satanás quando veio a esse mundo. O anjo Gabriel. Eles veem o céu se abrindo e aquele poderoso anjo descendo pelas tempestuosas trevas da noite. Em volta do sepulcro havia uma multidão de anjos maus que esperavam segurar Jesus em sua sepultura, que esperavam fazer com que o Filho de Deus não fosse ressuscitado. Mas não haveriam montanhas sobre montanhas que impediriam que o Filho de Deus saísse de seu sepulcro. E quando aqueles anjos maus contemplam agora o anjo mais poderoso de Deus, eles fogem rapidamente daquele local. Os guardas romanos caem como mortos ao chão. Aquele anjo poderoso então vai em direção ao sepulcro de Jesus, coloca a mão na pedra no qual segurava a sepultura, a lança no chão como se fosse um feixe de papel e brada em alta voz: Jesus, Filho de Deus, ressurge, pois o teu Pai te chama. Por entre a escuridão da sepultura, pela vida que havia em si mesmo, Jesus Cristo ressurge entre os mortos. E agora, ao sair de sua sepultura, com o corpo glorificado, Cristo Jesus brada em alta voz: eu sou a ressurreição e a vida. A morte entrega para Cristo os seus aguilhões, a dor entrega para Cristo as suas presas. Satanás foi derrotado. Os filhos de Deus que lutam e se afadigam na terra foram agora achados agradáveis no amado. Jesus Cristo venceu a Satanás. Ele derrotou o inimigo. Ele é um poder vencido no nome de Jesus. Amém. A cena do grande conflito então é dissipada de seus olhos. Os ímpios veem que nada tem eles a se justificar diante do trono da graça, que nada tem eles a se justificar diante da presença de Deus. E os ímpios agora fazem algo estranho. Os ímpios se prostram perante Jesus Cristo. Mateus, os ímpios estão arrependidos, por isso que eles estão se prostrando, se ajoelhando perante Cristo Jesus? Não. Os ímpios não estão arrependidos, mas como seres inteligentes, eles reconhecem que o juízo de Deus é justo da sua parte. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém. Se eu e você não nos prostrarmos aqui nessa terra, pela graça que nos foi oferecida, iremos nos prostrar no final dos 1000 anos, em reconhecimento que o juízo de Deus é justo de sua parte. Você vai se prostrar nessa terra?
Você vai se entregar a Deus de todo o seu coração nessa terra? Você vai de fato buscar uma verdadeira purificação na sua vida espiritual? Ou você vai se ajoelhar no final dos 1000 anos, reconhecendo que o juízo dele é justo da sua parte? Qual será a nossa decisão nessa manhã? Todo joelho então se dobra perante Jesus. E quando todos se prostram perante Jesus, alguém ainda está de pé: Satanás. Satanás não quer reconhecer a vitória de Cristo sobre ele. Satanás não quer reconhecer que Jesus foi vitorioso. Mas quando a vida dele é passada diante dos seus olhos, as cenas do grande conflito são passadas diante dele, Satanás vê que nada há de se justificar perante o trono da graça. Ele então se prostra perante Cristo. E agora todos eles confessam a justiça de Deus. Nesse momento, Jesus Cristo recebe o respaldo do universo para finalmente destruir a rebelião. Fogo sobrenatural de Deus desce dos céus. Um lençol de chamas cobre toda a superfície da terra. E agora esse lençol de chamas começa a descer dos céus. E quando Satanás contempla aquele lençol de chamas descendo dos céus, novamente em seu coração, aquele espírito de rebelião ressurge. E com o medo de ser destruído, Satanás agora pula no meio dos ímpios e tenta incitá-los a uma última rebelião. Nós podemos derrotá-los. Nós podemos destruí-los. O nosso número é muito maior do que o número deles. Nós podemos ser vitoriosos nesta batalha. Mas então os ímpios olham para Lúcifer e, de acordo com o livro Grande Conflito, eles dizem: Lúcifer, nós fomos derrotados. Jesus Cristo venceu, Lúcifer. Você foi derrotado. Você é um poder vencido. E de acordo com o mesmo livro, a fúria dos anjos maus, a fúria dos ímpios, recaem sobre Satanás. E agora, quando todos estão indo adiante de Satanás, com o propósito de despedaçá-lo, de destruir, o fogo sobrenatural de Deus desce dos céus, destruindo toda a raiz e todo o ramo de pecado. Eu imagino, amados, quantos adventistas que tiveram toda a oportunidade de se entregar a Deus, toda a oportunidade de aceitarem a salvação, no final dos 1000 anos, estarão ali de joelhos, vendo o fogo de Deus descendo sobre eles. Quantos jovens que estão em nosso meio, que têm toda a oportunidade de se entregarem a Jesus Cristo, de serem um vivo e verdadeiro testemunho nas mãos de Deus, mas rejeitaram a graça de Cristo, rejeitaram a salvação em Cristo Jesus. E agora, no final dos 1000 anos, eles verão o fogo de Deus descendo sobre eles. No livro Visões dos Céus vai dizer para nós que muitas mães do lado de dentro da cidade santa verão os seus filhos do outro lado do muro, prestes a serem destruídos pelo fogo de Deus. Qual será a sua decisão nessa manhã? Será que não, ao contar sobre essa história do juízo, será que isso não mexe conosco? Será que isso não fala o nosso coração sobre a nossa necessidade de nos entregarmos ao poder de Cristo? Toda a raiz e todo o ramo de pecado são destruídos pelo fogo de Deus. E quando a última chama se apagar, Jesus Cristo se levantará de seu trono móvel. E agora ele colocará os seus pés sobre o solo pulverizado em cinzas. Uma cena terrível, jamais vista por todo o universo de Deus. E agora, ao comando de sua voz, um tapete verdejante cobre toda a superfície da terra. Árvores frondosas brotam uma após a outra. Animais dóceis nascem do nada. Esse é o Éden restaurado. E agora muito mais belo no Éden a qual os nossos primeiros pais moraram no passado. Ele agora então vai em direção aos salvos que estarão dentro da cidade celestial. E ele irá enxugar de nossos olhos todas as... E já não haverá mais nem dor, porque as primeiras coisas se... Na cidade de Deus haverá um tabernáculo, que de um sábado a outro sábado entraremos ali. Hoje, nessa manhã, você escolheu estar no melhor lugar que você poderia, nessa igreja, na casa de Deus. Mas não pense que no céu nós seremos desigrejados, porque em um sábado como esse, pela manhã, na cidade santa, de acordo com o livro Visões dos Céus, todas as nações, todos os povos, línguas, irão em direção a esse tabernáculo. E agora, diante da presença de Deus, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, irão adorá-lo e irão glorificá-lo. E sabe quem será o pregador desse tabernáculo? Sabe quem irá ministrar para nós a palavra de Deus?
O próprio Jesus Cristo. Você já imaginou ouvir um sermão pelos lábios de Jesus Cristo? Você já imaginou louvar a Deus face a face, olhando para Ele? É isso que vai acontecer para aqueles que se entregarem a Ele de todo o seu coração. Hoje a nossa parte é apenas fazer essa entrega a Jesus. Entregarmos a nossa vida a Ele. Entregarmos o nosso coração em suas mãos. Charles Spurgeon declara que quanto mais do céu contemplarmos, menos os prazeres do mundo terá efeito sobre nós. Sabe por quê? Porque quando nós contemplamos aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam, nós vemos que todos os prazeres desse mundo, tudo que esse mundo tem a oferecer para nós, é muito pouco. Deus, Ele tem preparado para mim e para você algo grandioso, algo extraordinário. E Ele quer lhe conceder esse presente, essa recompensa, quando você chegar na cidade santa. O Senhor, Ele fez uma obra na minha vida. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu era um jovem totalmente diferente do que o Senhor tem me concedido de ser hoje. Eu não amava a palavra de Deus. Não amava as coisas de Deus. Era viciado em videogames. Eu era viciado em redes sociais, em celular, em filmes e séries. E tinha propósitos de sair da igreja aos 15 anos. Mas no ano de 2020, em um acampamento, em um retiro espiritual, o Senhor, Ele falaria fortemente em meu coração. E Ele mudaria a minha vida a partir daquele momento. No sábado, no penúltimo dia, antes de irmos para nossa casa no domingo pela manhã, o Senhor, Ele fez um milagre na minha vida. Eu era extremamente viciado em redes sociais. Para você ter ideia, eu saía da escola, e depois que eu saía da escola, eu ficava quase a tarde inteira em redes sociais, e depois eu ia jogar meu videogame. Essa era a minha vida. E a única maneira de se entregar a Deus era eu tendo aquele celular sendo destruído da minha vida. E Deus, Ele ia fazer isso naquela noite. Eu lembro que eu estava em minha barraca. Então alguns amigos meus, alguns jovens chegaram ali e disseram: Mateus, vamos nadar na piscina, vamos brincar, está todo mundo ali te esperando. Eu estava com o celular em minhas mãos, eu era grudado naquele celular. Então meu amigo olhou para mim e disse: Mateus, pega esse seu celular e guarda do lado da barraca, senão você vai pular na piscina e o seu celular vai estar no teu bolso, aí você vai perder. Aí eu peguei meu celular, coloquei do lado da barraca, então nós fomos em direção àquela piscina. Passamos ali algum tempo brincando, se divertindo. E em um designado momento, eu bati a minha mão no bolso da minha bermuda. E adivinha o que estava ali na minha bermuda? O meu celular. E eu saí da piscina desesperado com aquele celular cheio de água, tentando ligar ele. Aí meu amigo percebeu que eu estava desesperado. Ele também saiu da piscina e ele foi até mim e disse: Mateus, o que está acontecendo? E eu disse: rapaz, você acredita que meu celular estava no meu bolso? E aí quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim assustado e disse: como assim o seu celular está no seu bolso? Eu vi você pegando o seu celular e colocando do lado da barraca. É impossível que esse celular estivesse em seu bolso. O celular não prestava mais. O celular não ligava mais. E naquele momento, era como se o Espírito Santo estivesse falando ao meu coração que aquilo foi uma obra sobrenatural de Deus na minha vida, para que eu fizesse uma entrega em suas mãos. Um domingo pela manhã, então, eu peguei as minhas coisas, arrumamos a barraca e fomos até a nossa casa. E eu estava pensando naquilo, refletindo sobre aquilo que havia acontecido comigo. Eu cheguei então, nós chegamos em casa cansados da viagem, já era noite, arrumamos as nossas coisas e fomos cada um para o seu quarto dormir. E quando eu estava no meu quarto com a luz apagada, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia fechar os meus olhos e dormir, pensando naquilo que havia acontecido comigo naquela noite. Então, naquele momento, eu me lembrei de uma das palavras que meu pai pregava no púlpito da igreja, onde meu pai, ele dizia que quando Deus, ele quer fazer com que alguém se entregue em suas mãos, ele vai fazer todo o possível para que essa pessoa se entregue a ele. E quando eu me lembrei daquelas palavras do meu pai, eu então percebi que aquilo foi a obra sobrenatural de Deus, para que eu fizesse uma entrega em suas mãos. Eu me lembrei de um livro que meu pai gostava muito de usar em seus sermões, o livro Visões dos Céus. E eu tinha um grande sentimento de ler aquele livro, mas por conta do vício que eu tinha em celular, eu nunca consegui ler aquele livro. Eu então naquela noite fui até a sala, peguei o livro Visões dos Céus, entrei no meu quarto, fechei a porta, liguei a luz e comecei a ler aquele livro. E quando eu li o primeiro capítulo do livro Visões dos Céus, eu senti um forte impacto do Espírito Santo na minha vida. O Espírito Santo tocando fortemente o meu coração. E na manhã então seguinte, eu fui para a escola e após a escola, cheguei em casa,
com o coração quebrantado, e peguei novamente o livro Visões dos Céus e li o 2º capítulo. E cada capítulo que eu lia daquele livro, lágrimas saíam de meu rosto. Eu estava ali vendo a minha grande necessidade de fazer uma entrega a Jesus Cristo. Eu passei toda aquela semana lendo aquele livro Visões dos Céus. Então no sábado pela manhã nós fomos à igreja. E após a igreja eu cheguei em casa, totalmente mexido com o que Deus estava fazendo na minha vida. Naquela noite de sábado iria ter uma vigília, mas também naquela noite de sábado iria ter um rodízio de pizzas entre os jovens, entre os meus colegas. Inclusive eu já havia dado até meu dinheiro para participar daquele rodízio. Mas naquela tarde em especial o Espírito Santo estava tocando em meu coração para participar dessa vigília. Então às 5 horas da tarde meus pais estavam se arrumando para ir na vigília. Eles iam me deixar na casa de alguns colegas e depois eles iam para essa vigília. Eu estava no meu quarto, então, arrumado, totalmente mexido, tocado, meu coração estava quebrantado, pensando no que Deus havia feito comigo. E naquele momento, então, meu pai entrou dentro do meu quarto, se sentou do meu lado e disse: Mateus, hoje o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Hoje o Espírito Santo, ele quer mudar a sua vida. E ele tocou na minha mão e disse: Mateus, vamos comigo para a vigília? Vamos ouvir a palavra de Deus? E eu tomei uma decisão naquela tarde. E não pense que minha decisão foi ir no rodízio de pizzas. A minha decisão foi ir para aquela vigília, ouvir a palavra do Senhor. Amém. E quando eu fui para aquela vigília, a minha vida nunca mais foi a mesma. Amém. O Espírito Santo transformou meu coração, irmãos. Ele mudou a minha vida de tal forma que no domingo pela manhã eu peguei meus videogames e eu já coloquei na OLX para vendê-los. Eu peguei tudo aquilo que me separava de Deus e eu vendi tudo na OLX, me livrando de tudo aquilo que me separava do Senhor. E hoje eu tenho o privilégio de estar diante dos irmãos, pregando aquilo que o Senhor fez no meu coração. Amém. Os nossos jovens podem ser transformados pelo poder do Senhor. Esse Dia Mundial do Jovem Adventista pode ser um dia especial para transformar o seu coração. Deus quer mudar a nossa vida e a nossa parte é apenas nos entregar a Ele. Será que nós vamos rejeitar essa graça que Ele nos está oferecendo? Será que nós vamos rejeitar mais uma vez o apelo do Espírito Santo? Haverá 3 grupos de pessoas aqui hoje nessa manhã. O primeiro grupo são aqueles que vão aceitar essa mensagem, que vão colocar essa mensagem em prática em sua vida espiritual, que vão se entregar a Jesus de todo o seu coração. Mas haverá também um segundo grupo de pessoas. Esse segundo grupo de pessoas ouviram a mensagem desse púlpito, mas eles não vão aplicá-la em sua vida espiritual. Vão permanecer indiferentes à verdade que Deus ordenou a eles. E haverá um terceiro grupo de pessoas. E esse grupo, além de não aceitar a mensagem, eles também irão criticar o mensageiro, irão criticar o pregador, irão maldizer o pregador da verdade. A serva do Senhor declara para nós que todos os irmãos que maldizem os pregadores do púlpito da igreja receberão uma grande maldição da parte de Deus. Misericórdia, meu irmão. Qual desses 3 grupos você vai participar hoje nessa manhã? Você vai participar do grupo de pessoas que vão falar mal do pregador, que vão falar mal da pregação? Você vai participar do grupo de pessoas que vão rejeitar a mensagem? Ou você vai participar do grupo de pessoas que vai ouvir essa mensagem, que vai aplicá-las em sua vida espiritual? Qual desses 3 grupos você vai participar hoje aqui nessa manhã? Uma decisão precisa ser tomada hoje, amados. O Espírito Santo toca em nosso coração. E a nossa parte é deixarmos que Ele faça essa obra em nossa vida. Deus, Ele quer fazer isso conosco. Que a gente venha entregar o nosso coração mais uma vez nas mãos de Jesus. E que esse sábado, esse Dia Mundial do Jovem Adventista, possa ser um sábado em especial para nos entregarmos de todo o nosso coração em suas poderosas mãos. Amém?